Ainda na unidade 1, agora na aula 2, próximo elemento, próxima etapa da nossa semana, modelagem do cronograma do projeto, ou em outras palavras, um cronograma baseado no CPM, Critical Path Methods, onde a prioridade é o sequenciamento as soon as possible das atividades, ignorando qualquer restrição ou falta ou limite de recursos humanos, materiais ou financeiros. Nosso projeto, até então salvo, gravado na versão 1, vai ser agora gravado como versão 2. Mesmo código, mesmo nome, agora versão 2. Por que versão 2? Para nosso controle e entendimento, eu venho em propriedades, digo que aqui é versão 2 e depois de alguma descrição ou alguma informação específica, eu coloco essa informação ou acesso por aqui, informando que a versão 2 refere-se à construção do cronograma do projeto. Estou, então, identificando, estou programando o trabalho, acompanhamento do projeto através dessas informações. Nós já temos vários modos ou configurações gravadas, eu vou gravar agora mais uma. Não é mais a EAP, agora vai ser a inclusão das atividades para a montagem do cronograma. Lembrando que na aula 2, nós temos que incluir as atividades que compõem e constroem os produtos e os atributos dessas atividades. Temos que montar a rede e verificar se a rede está íntegra. Temos que incluir nas atividades as restrições que vão atrapalhar o dinamismo natural da sua programação e agendamento e os calendários que vão regular os períodos de trabalho permitidos nesse projeto, mais uma vez uma restrição. Vamos abordar os procedimentos de cálculo, sempre no sentido do as soon as possible, o mais cedo possível, e vamos apresentar o cronograma do projeto e os seus relatórios. Aqui é o modo da EAP, eu vou gravar como se fosse um novo modo chamado de cronograma do projeto, parte 1. Por que cronograma do projeto? Porque aqui, eliminando essas informações, não que elas não devam aparecer, eu vou colocar debaixo do meu último nível de produto, vou colocar atividade ou ins. Fica mais fácil aqui, vamos ver aqui, ins, 3 atividades aqui, ins, 3 atividades, aqui 3, 2. Então eu vou incluir as atividades. É claro que as atividades elas foram definidas pela equipe que é responsável pela produção, aqueles que entendem quais são as atividades necessárias. Então vou colocar aqui as atividades e colocar alguns atributos iniciais que seriam de imediato o volume a ser produzido e a unidade de produção. Quanto dessa atividade nós vamos produzir? Se o contrapeso é de um chão de 300 metros quadrados, eu vou dizer que eu tenho 300 metros quadrados a fazer de alguma coisa. Depois eu tenho que dar um acabamento em 300 metros quadrados dessa mesma coisa. E, eventualmente, eu tenho que fazer 2 vezes alguma coisa sobre esse chão em metros quadrados. O que eu estou fazendo, então, é colocar o que fazer e a quantidade
a produzir dessa atividade. Mais tarde, sem eu ter uma quantidade inicial prevista, quando eu fizer o acompanhamento e a medição, não terei como comparar a medição realizada, o serviço realizado, contra o previsto para ter ideia do andamento. Eu vou completar as atividades levando em conta que essas atividades foram colocadas por profissionais que dominam o assunto de produção desses elementos. Pronto, acredito que agora eu já tenha completado, claro que de forma aleatória, todas as quantidades. Eu gravo para preservar. Vejo que aqui é a estrutura por produto, que é mais fácil para o trabalho. Cronograma do projeto, preservando as colunas, mas os atributos não param por aí. Esses são os primeiros atributos, parte 1, para eu identificar. E aqui na estrutura eu posso ver no nível 2, no nível 3 ou no nível das atividades de uma vez. Vejo todas as atividades abertas. Agora, vamos estender um pouco mais o conceito de atividades e falar sobre os marcos. Eventualmente no projeto, no contrato, nós encontramos marcos de entrega, marcos decisórios, marcos obrigatórios, então eu vou jogar no nível 4, 3, e vou dizer o seguinte: o chão, a casa, debaixo dela tem 2 marcos. Tem o marco de início e tem o marco de término. Não tem que ficar antes do chão e depois do telhado. Tem que ficar dentro do produto casa. E sendo um marco, como é que eu diferencio uma atividade de um marco? Aí eu sou obrigado a lançar mais um campo chamado DPH, que diz se é do tipo Duration, Hammock, Milestone, Productivity Switch. Milestone é marco, e quando eu peço para ver as atividades, eu vejo que todas as atividades foram construídas com tipo duration. Tipo duration é quando a duração é pré-definida e os recursos que estão indo para ela se ajustam à duração, definindo volume de trabalho e definindo custo. Quando a atividade é do tipo productivity, dada uma quantidade de trabalho necessária e dada uma quantidade de recursos humanos necessários, disponíveis, a duração aparece. Então, duration define duração, traz como consequência o volume de trabalho. Productivity, definido o volume de trabalho e os recursos disponíveis, traz como consequência o tempo necessário. As hammocks são atividades que são ajustáveis em função de um grupo de atividades que são ajustáveis ao tempo de existência de um conjunto de atividades. Logo, a duração de uma hammock depende não do trabalho dela, mas depende do trabalho das outras. Para entender os marcos, eu coloquei os marcos aqui da casa. Eu posso colocar também os marcos da piscina. Quando a piscina fica pronta, início, término, sendo que nesse caso, milestone. Na casa, eu tenho início e término. Então, temos aqui, assim, com os marcos de início e término da casa, início e término da piscina, nós podemos também colocar o início e o término do projeto. Todos são milestones. Os marcos são elementos de controle
e são obrigatórios, muitas vezes declarados em contratos, em projetos, e às vezes devem ser arbitrados pela equipe para controlar as datas de entrega e os prazos de entrega. Eu vou melhorar isso aqui, eu vou gravar isso ainda na configuração atual. Temos o volume, a unidade de produção e temos aqui o tipo. Falando sobre produtos e trabalhos, eu acho que nós poderíamos rever a nossa EAP, porque todo projeto, quando bem comportado, ele tem duas grandes fases. Digamos, uma fase ou um trabalho administrativo e um trabalho de produção. O trabalho de produção é bem conhecido, é o produto a ser desenvolvido. Eu vou transferir Ctrl X, Ctrl D, eu coloco debaixo da produção. Mas o trabalho administrativo, ele existe para planejar e controlar a produção. Ele existe para iniciar todo esse trabalho, esse processo, e também para encerrar. Eu vou colocar então aqui 4 atividades básicas. Iniciação do projeto, planejamento do projeto, o controle do projeto e o encerramento ou conclusão do projeto. A diferença é que essa tem uma duração prevista e definida, o planejamento também, mas o controle ele depende da produção. Então, essa atividade será uma atividade administrativa, cuja duração dependerá das outras. E aqui eu não coloquei marcos de início e fim da administração, porque a administração praticamente vai estar dependendo do início e fim do projeto. Temos então aqui a estruturação, incluindo o trabalho administrativo e o trabalho de produção. Na administração eu poderia dizer que eu tenho planejamento e execução, onde eu coloco essas duas atividades, Ctrl X, Ctrl D em planejamento, e essas duas atividades aqui, Ctrl X, Ctrl D, de forma ilustrativa, dentro de execução. Lembrando mais uma coisa, todas as atividades são ações, então as ações devem ser expressas na forma de verbo. Então aqui é colocar contrapiso ou quebrar piso original, limpar local e colocar contrapiso. Dessa forma, fica claro que as coisas e os pacotes são em forma de substantivo e que as atividades são na forma de verbo, ação. E os marcos poderiam ser colocados como um tempo de passado completo, piscina concluída, cerca colocada, então sempre no passado. Eu vou colocar aqui, dentro de cerca, assim, cerca concluída. É um milestone. Bom, nós já temos agora então todas as atividades colocadas aqui. Essas aqui de produção, não de planejamento, eu vou deixar como percentual. Não tenho como uma métrica aqui, eu vou deixar como percentual. O controle vai acontecer independente dele em si, mas em função dos outros. E a Marramok. Essa primeira parte do cronograma, parte 1, previu nós colocarmos tipo de atividade, os volumes de produção, as unidades de volume e, eventualmente, podemos colocar até o nome do responsável
que é o manager, ou o responsável local de produção. E aí, nesse caso, eu posso criar um responsável local de produção em texto. E agora eu já posso dizer qual é o nome do responsável de cada parte, ou de cada atividade, ou encarregado da equipe, ou mestre de obras da equipe. Mais uma vez, preservo esse modo para ter acesso a esses campos mais facilmente. Com essas informações todas, eu posso mostrar que no nível de atividades, botão direito em DPH, filtro, todos os milestone, todos que forem igual a milestone. E aí nós temos a apresentação dentro do projeto de todos os milestone. Vou chamar isso aqui de modo novo, código cronograma de marcos. Aplicamos o filtro. Salvando. Agora eu vejo o cronograma geral do projeto. E se eu quiser ver o cronograma de marcos, só os marcos, o filtro não foi aplicado. É que o filtro só é aplicado quando eu crio um filtro. Vamos lá? Filtro novo, somente os marcos. Onde o campo que eu quero é o campo DPH, que será igual a milestone. Ok? Aplica. Agora, com o filtro aplicado, eu salvo na visão corrente. Geral com os marcos. Geral sem filtro, só os marcos com filtro de marcos. Bom, nessa parte número 1 do cronograma, estamos caminhando. Agora eu vou ter que partir para outra parte, que é a parte da montagem da rede. A equipe já me deu as atividades, quais são as atividades, o volume de produção, as características. Agora eu preciso montar a rede. Montagem da rede é dizer o seguinte: quem vem antes de quem? Quebrar piso vem antes de limpar local. Limpar local vem antes de colocar contrapiso. Ou eu posso marcar o conjunto com Ctrl, chamar link, ligar como sequência. Eu não estou vendo isso aqui, porque eu preciso pedir para o programa calcular as novas datas e redesenhar as atividades no tempo, mostrando a rede se formando. Então, calcular, agendamento, opções, a única coisa que temos que fazer nesse momento é OK. Ele não fez o nivelamento porque nós temos atividades RAMOCs que não foram sequenciadas. Essa RAMOC vai ser transformada em duração para permitir o cálculo. Pronto. Eu ajusto a escala de tempo, já vejo a rede se formando. O início precede essa e esse precede esse, manda calcular novamente. Já começamos a ter a rede se formando. Essas informações vêm da equipe de execução que apoia o planejamento. Marquei duas, Ctrl, 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 botão direito, ligar como se fosse uma corrente. Calcula. Então nós temos aqui o quê? Que o chão é construído e depois que o chão ficar pronto, eu inicio a parede 1, 2, 3, fica faltando a parede 4 ser construída. Calculo,
Ajusto a escala de tempo, vejo a rede se formando. Antes da produção, eu tenho o início da produção. E antes do início, eu tenho um planejamento. Então, começo com o início do projeto, passo para iniciação, planejamento e começo a produção da casa. Botão direito, sequência, calcula e a rede vai se formando. O tempo que aparece aqui é um tempo interno de 5 dias, que depois vamos trabalhar para que ele chegue à duração prevista. Essa duração é uma duração que vem com a ferramenta apenas para não começar com 0. Bom, estamos com o chão todo montado, a parede toda sequenciada. Agora eu vou sequenciar o telhado, botão direito, ligações, calcula, e eu acredito que só depois da parede pronta é que nós vamos começar a montar o telhado. Sequencia. A pergunta agora é, depois que a última atividade do telhado está pronto, nós vamos para onde? Para o marco de término da casa. Peço para calcular. E o marco vem aqui. Será que a piscina tem que ser construída após a conclusão da casa? As melhores práticas dizem que não é bem por aí. Temos que programar a construção do outro pacote se não houver nenhuma recomendação específica. Cerca, parte de dentro, parte de fora. Bom, é inquestionável que a parte de dentro tem que ser montada antes da parte de fora. Ligação, sequencial, cálculo, está aqui. Agora, será que a cerca tem que ser montada depois da piscina pronta? Ou ela pode ser montada primeira parte, segunda parte, enquanto a piscina é montada? Temos aqui um ramo de trabalho e outro ramo. Se isso é verdade, eu direi que posso montar a cerca junto da piscina. Eu vou marcar a primeira atividade da cerca e a primeira da piscina, botão direito, ligar um para esses. Quem é o 1? É o início. Que início? O início da piscina. Temos início da piscina aqui? Temos, que é o número 37. Código 37. Ok, foi. Acho que todos estão ligados para ela. Vamos ver. Refazendo. Primeiro da sequência da cerca. Primeiro da sequência da piscina. É 1 para os selecionados. Quem é o 1? É o 37. Calculando. Onde está 37 é o início. Não aconteceu. Vou refazer. Seria esse para os selecionados. É a linha? Não, não é linha. É código. Acho que eu estou fazendo errado. Vamos ver aqui. Botão direito. Show. Code. Pronto. O código é 45. A linha é 37. O código é 45. Então, o começo do trabalho da cerca com a atividade que é a 37 do começo da piscina, botão direito link, 1 para esses, e o 1 é o código do início, 45, não é a linha 45, é o código 45, início. Agora sim, quando eu peço para calcular, eu mostro que o início da piscina manda tanto para a cerca
quanto para a piscina. O fim da cerca vai para o fim da cerca. Agora, tanto o fim da piscina quanto a cerca concluída vão para... Os selecionados vão para um chamado término, 46, que é o término da piscina. Calculando, eu não posso sequenciar assumindo que eu não tenho recursos. Não posso sequenciar porque eu acho que é um atrás do outro. Eu tenho que produzir o sequenciamento do que é possível fazer. É possível fazer a cerca. Ao mesmo tempo que a parte de dentro e a parte de fora da piscina, se for, sequencio assim e tenho essa rede aqui. A casa já tem a sua rede definida aqui. O planejamento, terminando, dá início à casa. A piscina só vai ser construída após a casa estar pronta. Ou eu posso construir a piscina assim que o planejamento for concluído? Se for possível, começo a piscina após o planejamento ser concluído. Dessa forma, eu estou trabalhando o mais cedo possível. A casa foi sequenciada, a piscina também, mas a churrasqueira não. Vou sequenciar a churrasqueira, supondo que todas elas são produzidas aqui em série. E mais uma vez eu pergunto, eu preciso acabar a piscina ou a casa para começar a churrasqueira? Ou eu posso começar a churrasqueira assim que o planejamento der o sinal verde? Se for possível, o sequenciamento é em paralelo. Ao concluir a casa, ao concluir a piscina, eu terei terminado a produção. Eu tenho um término de produção? Não, eu não tenho. Então, eu vou colocar aqui um marco de término de produção. E é do tipo milestone. Essa aqui é o início da produção, eu não mapeei, não me interessou. Mas agora eu posso pegar o fim da churrasqueira e mandar para o término da produção. O símbolo gráfico muda para um losango, porque a duração do marco é 0. Bom, por outro lado, eu tenho que pegar a piscina quando concluída e mandar para o fim da produção. E ainda assim eu tenho que pegar a casa e quando concluí-la, mandá-la para o término da produção, o que fará com que o marco se desloque. Qualquer um dos ramos, casa, piscina ou churrasqueira, que podem ser produzidos de forma simultânea, mandam para o término da produção. E quando a produção acabar, eu envio um sinal para que o encerramento, o trabalho de conclusão comece. E ao terminar o trabalho de conclusão, eu encerro o projeto e a sequência desse projeto está praticamente concluída. Nós estamos vendo na tela pacotes de trabalho, produtos, atividades. Tem até uma atividade que não foi sequenciada ainda. Para ver se eu esqueci alguma coisa, eu uso o filtro. Atividades que não têm predecessores. Só essa linha do início e essa que eu ainda não liguei. Atividade que não tem sucessor. Só o fim do projeto e essa linha, essa atividade que eu não liguei. Sem filtro. Dessa forma, eu verifico se a rede está totalmente interligada. Eu não posso ter nenhuma atividade sem predecessora, nenhuma atividade ou marco sem sucessor. As únicas exceções
são o início e o fim do projeto, e essa que eu esqueci, ainda não completei, porque essa é do tipo Hammock. Ela é comandada e ela vai durar tanto tempo quanto a produção durar. Bom, a rede está estabelecida, eu vou tentar ver a rede através do Activity Network. No Activity Network é um modo que o Spider mostra, reduzindo o tamanho, eu consigo ver a sequência da rede, a menos dessa que eu já disse que nós não sequenciamos ainda, que é o controle. Eu vejo a rede em função de um possível produto agregando as atividades, ou vejo a rede pela sequência das atividades, e eu vejo que nenhuma atividade está perdida, todas elas têm um início e um fim, ou posso vê-las dentro do conjunto. Embora uma poluição de cores, eu vejo aqui o contrapiso com 3 atividades e contrapiso com piso, 3 atividades, eu tenho chão como um pacote. A parede, eu tenho 4 paredes e as paredes, cada uma com seu conjunto de atividades. O telhado, eu tenho 2 partes e cada parte com 2 atividades. E todos juntos definem o início e o término da casa. Collapse. Eu tenho aqui todo o trabalho compactado. Expandido ou compactado. Vejo a rede de atividades. Mais uma vez eu posso administrar o conteúdo da informação que aparece. Eu posso ver as opções de cores. Isso aqui então permite que seja apresentado o diagrama de rede de várias maneiras. Mas ainda assim eu estou com uma atividade perdida. Eu vou voltar para ela. Ela é uma atividade do tipo Hammock, administrativa, e a duração dela não depende do trabalho que é alocado, nem depende de uma duração que eu determino, depende da duração das outras. Então, Hammock, aonde eu digo que o início manda o controle fazer alguma coisa, e o término de produção manda o controle acabar. Duplo clique no controle, que eu tenho a aba Link. É mais uma forma de eu administrar as ligações. Início da 43 precedendo e marco de término 55 precedendo. Olhando a 43 propriedades, eu vejo que é uma ligação do início para o controle. O início manda no controle, mandando que o início comece junto, quer dizer, o controle comece junto com o início. Ok. E o marco, a propriedade é que o marco de término manda o controle acabar junto. Então nós temos aqui um início, e temos aqui um fim. Observando mais uma vez que as duas comandam a atividade de controle. Se eu mandar calcular, eu vejo agora que o controle se expande até assumir o tamanho do trabalho a ser produzido pela produção. Se por acaso essa atividade durar mais, todas as outras serão recalculadas e jogadas à frente no tempo. O marco de término vai ser jogado à frente, comandando o fim da Hammock controle para frente. Vamos ver? Todos foram reagendados e o marco comandou. Retrocedendo, recalculando.
voltamos à situação normal. O que eu tenho agora é um planejamento, cronograma parte 1, com atributos e sequenciamento. Sendo esse sequenciamento mostrado aqui, de novo, mostrado aqui, botão direito, todo o projeto, botão direito, escala de tempo. Então, dessa maneira, ajustamos a escala de tempo. Mostrando aqui a rede das atividades e os seus produtos. Foi necessário reeditar esta parte do treinamento por conta da mudança que a ferramenta sofre, sempre sofre uma mudança para melhor operacionalidade, para maior produtividade, e o assunto é filtro. Se nós temos aqui vários elementos, várias atividades, por exemplo, e queremos filtrar, ou seja, selecionar apenas um conjunto, nós temos a opção de selecionar filtro, selecionar, e aqui nós vemos uma janela de apoio, onde nós podemos grupar filtros que nós vamos criando, e aqui são filtros simples, onde apresentamos apenas um tipo de atividade, apenas outro tipo, e vamos mostrar aqui como é que a gente cria esse filtro simples, a aplicação direta e imediata. Novo. E a janela que aparece de apoio é para informar que nós temos um nome do filtro, atividades maiores que 5 dias. Atividades maiores que 5 dias, então o filtro se constrói da seguinte maneira. Qual o campo que denota a duração da atividade? O campo da duração em dias é o campo remaining days. Duration days, remaining. Então, duration days, ou o campo chamado Durplan, ele tem que ser maior que 5 dias. Então, maior que 5 dias. 1, 2, 3, 4 e 5 não serão apresentados. 6, 7, 8 e 9 serão apresentados, e aqui nós vamos dar o nome de filtro 10, F010. Então, a gente cria um filtro em função da escolha dos campos que serão analisados logicamente e, eventualmente, funções que estão disponíveis. Nesse caso, eu usei maior, menor, igual, mas nós temos diversas funções matemáticas de parâmetros do arquivo do projeto, funções que trabalham hora e data, funções que trabalham texto e funções que trabalham de forma genérica os elementos do campo escolhido. Então, aqui nós escolhemos apenas maior, menor, igual, como nós vimos aqui. Ok? E aqui eu digo que nós temos atividades cuja característica é duração, duration, atividade do tipo Hammock, atividade do tipo Marcos, atividades são maiores que 5 dias, e atividades que são tipo productivity, de produção. Temos, então, os filtros que foram colocados dentro do grupo simples. Esse novo filtro, chamado atividades maiores que 5 dias, não tem grupo ainda. Eu posso colocar o grupo simples. Ou seja, ela vai fazer parte do conjunto ou todo, ou do conjunto simples. Se eu fizer um filtro complexo, e a ideia de complexo é aquele que diz ela é do tipo atividade duration e do tipo que é maior que 5 dias. Então, como é uma coisa que demanda duas análises, eu posso criar um filtro novo. O que seria o filtro novo? Seria o entendimento dessa lógica, maior que 5 dias, e que o
pH seja do tipo duration. Então, é E, o tipo dpH, seja igual ao conteúdo ou tipo duration. Assim, com a concatenação de E ou not and maior que e todas as funções que nós temos, nós podemos criar um filtro complexo. Como é que seria criar? Criar um filtro complexo que diz maior que 5 dias e do tipo duração, onde nós temos aqui filtro 12 ou F012 e o nome é atividades maiores que 5 dias e do tipo duração. Sendo que esse novo filtro não vai ficar classificado como simples. Esse novo filtro será classificado como complexo. Como que eu faço isso? Defino um novo grupo. Ou seja, não temos só filtros simples e complexos. Agora podemos criar qualquer grupamento de filtros. Vamos fazer só uma simulação, onde eu peço para mostrar apenas os marcos. Aplico, vejo apenas os marcos. Limpo com filtro, cancelar filtro nas linhas, ou Alt-C. Quero ver só as atividades do tipo duration. Aplico e encontro as atividades do tipo duration sem os marcos, sem as do tipo hammock ou sem as do tipo productivity. Aí, nesse caso, Alt-C, com foco na tabela, restabeleço todas as linhas, todos os elementos. Agora, o filtro complexo, e aqui nós só temos um, é que é do tipo duration e é que é maior que 5 dias. Vamos ver se nós encontramos alguma no projeto assim. Esse filtro deveria ter uma identificação. Vamos ver? Encontramos algumas atividades que, nesse caso, parecem ser maior que 5 dias e do tipo duration. Vamos conferir. Nós podemos ver que nós não temos mais todas as linhas. Marcando Alt-C, voltamos com todas as linhas. Para confirmar o que foi apresentado, adiantei a produção e coloquei aqui a duração das atividades. O campo duração em dias. Então parece que nós temos 12, 20, 12, 25, todos são maiores que 5 dias. Vamos criar mais um filtro complexo e aí nós vamos dizer que é apenas, o nome será apenas atividades maiores que, ou então atividades maiores que 5 dias do tipo produção, para não incluir as atividades que são hammocks e que são críticas ao sistema do projeto. Críticas ao sistema do projeto é aquelas que não podem ser reagendadas sem compromisso do prazo final do nosso trabalho. Então, eu vou chamar isso aqui de F20, para efeito de cadastro de codificação dos filtros, e vou dizer que, simultaneamente, a atividade tem que ter uma duração em dias maior que 5. E, simultaneamente, tem que ser do tipo DHP. DHP tem que ser do tipo duration, que é duração. Produção, duração. E, em vez de escrever, eu vou usar o conector pela função, que a folga total dela seja nula. Ou que a folga total que ela tem
Vamos procurar aqui folga total. Folga total. Float total days. Que a folga total seja menor que... Eu poderia colocar 0, mas eu quero dar uma conservação, dar uma ideia de que eu sou mais conservador, no sentido de não apenas ver aquelas que têm folga 0, mas aquelas que têm a folga menor que 3 dias. Então, todas que forem críticas ou quase críticas devem aparecer nesse filtro. Então, nós temos aqui um filtro complexo que tem e, ou, não, ou. E vou gravar aqui. E vou classificar essa nova condição de classificação como complexa. Escolho complexo. Coloquei no grupo. Eu vejo filtros complexos, que não são aplicação imediata de uma classificação simples, mas de multi-análise booleana. E, ou, também, com, sem, contém. Vamos ver qual é o resultado que nós vamos ter disso aqui. Apply. Temos diversas atividades que têm simultaneamente mais que 5 dias e simultaneamente folga. Vamos colocar aqui a coluna de folga. Float total em dias. Float total days, está aqui. Então, ou é 0, ou é menor que 3. Menor que 3 é 2. Então, nós temos aqui a folga 0. Temos atividades que não têm folga, elas são de fato críticas. Estão vermelhas, ou seja, o software muda para dar um destaque maior. Mas aqui nós temos também as atividades que são quase críticas. Ou seja, que tem uma margem de reprogramação muito pequena. Dessa maneira, acredito que a gente deu condição de analisar filtro na nova perspectiva da ferramenta. Ao invés de termos construção de filtros complexos e construção de filtros simples, temos agora um ambiente onde podemos classificar grupos de filtros complexos pelo princípio de lógica booleana ou simples pela sua simples aplicação. E é claro que temos complexos tipo A, tipo B, simples de aplicação imediata, simples para custos. Diversos grupos podem ser criados aqui. Vamos falar um pouco agora também dos filtros, mas não o filtro como nós já montamos. Ou seja, filtro, fazer filtro, aplicar filtro, porque nós podemos tentar mostrar as atividades do tipo atividade, do tipo productivity. Vamos ver que no Gantt opções nós encontramos alguns ajustes que são interessantes. Podemos esconder as fases ou os produtos, podemos esconder os links. Vamos esconder as fases ou os produtos e vamos verificar que temos uma rede claramente definida, rede de atividades. Em particular, essa rede até está definida ao longo do tempo, mostrando vários caminhos. Do início ao fim do projeto, temos um caminho mais longo e temos 3 caminhos em paralelo, não tão longos assim, definindo o caminho crítico, sem folga, e definindo um caminho ou caminhos não críticos, que possuem folga. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, ainda na unidade 2, mas eu queria mostrar que existe a possibilidade de nós mudarmos as cores dos elementos gráficos. E eu vou mudar a cor desse elemento gráfico em propriedades
propriedade da atividade, onde a cor no diagrama passa a ser verde. Por que verde? Para que fique claro que ela é do tipo Hammock. Ela não tem a duração fixa ou não tem esforço fixo. Ela depende do esforço e da duração das outras atividades. Isso faz com que ela não defina o caminho crítico. As atividades administrativas supervisórias não são críticas, elas são consequência do esforço da produção. Então, Gantt, opções, podemos esconder as atividades, teríamos então só os pacotes. Dessa vez os pacotes estão na EAP e também estão apresentados ao longo do tempo. Podemos esconder os links, ou seja, as setas de ligação e outras informações que nós vamos ver mais na frente. Vamos tentar esconder deixar os links, tentar esconder os marcos. Não temos mais os marcos. Ou vamos esconder as atividades e deixar os marcos. Os marcos não aparecem, porque a ferramenta está entendendo, nesse caso, que quando esconde a atividade é para esconder todas as linhas que representam nível atividade, abaixo do pacote. Então, para que nós vejamos os marcos, será necessário, somente os marcos, será necessário fazer um filtro como nós já fizemos. A cor da atividade pode depender de um parâmetro. Isso seria visto em um curso mais avançado. Grade horizontal e vertical. E dados e informações no diagrama de Gantt. Sem informações, com a informação name ou com a informação escolhida. Guardando mais uma vez a configuração, nós já conseguimos ver cronograma parte 1, já tem atributos suficientes para definir o conjunto de atividades, tipo de atividades, volume a ser produzido, responsável e rede definida. Existem outros atributos que são importantes, nós vamos falar sobre eles agora, para a construção e definição do cronograma. Por isso eu vou gravar um modo novo, chamado de cronograma do projeto, parte 2. E eu vou colocar atributos novos. Um dos atributos é a duração. A duração pode ser em horas ou em dias. Eu vou colocar a duração em hours e dias do remaining, que é o saldo restante. É nesse campo que nós colocamos a informação da duração. Vou colocar também o calendário, que nós não construímos ainda, mas é importante. Vou colocar também o campo restritivo Start Net, ou seja, não começar antes de. E vou colocar também o campo restritivo Finish NTL, não acabar depois de. São informações fora que nós já tínhamos, e aqui eu vou excluir as que nós já tínhamos colocados e vou gravar mais uma vez, de modo que eu tenha parte 1, alguns campos a serem preenchidos, parte 2, novos campos a serem preenchidos. Vamos observar que a duração é colocada na atividade e que elas já nasceram com 5 dias. Eu vou colocar a duração em dias.
Nesse caso aqui, os marcos não têm duração, as atividades de duração, duration, têm. Enquanto não falamos de recurso, vou falar só em atividade duration. Eu vou colocar aqui durações que não são as mesmas que o software trouxe, para que a gente possa ter uma realidade, uma diferença do padrão do software. Pronto, eu acredito que eu concluí. Bom, depois de colocar tantas durações diferentes, eu vou ajustar para o projeto inteiro e vou pedir para que ele calcule novamente, sem mexer em nenhum ajuste. Com as durações novas, eu tenho uma outra disposição. O caminho crítico continua sendo o caminho mais longo que define o projeto. A RAMOC cresceu. A duração foi incluída aqui em dias, que corresponde em horas, em função da equipe do projeto, das pessoas que entendem desse negócio. Por outro lado, eu tenho aqui o Start Net e o Finish. Eu vejo aqui que o planejamento está por acabar. Vamos ver. Lá pelo dia 29 de novembro. Eu poderia ter uma restrição onde o início não pode começar antes de 1º de dezembro. Então, o início da casa poderia ter uma restrição, duplo clique, de não começar antes de 1º de dezembro. Um elemento gráfico aparece aqui e, ao pedir para calcular, o início será forçosamente deslocado para essa data para não começar antes do pedido. Temos então aqui uma coisa azul. O que é uma coisa azul diferente do vermelho? É que agora essas duas atividades, embora estejam definindo junto da produção o caminho mais longo, elas não são problemáticas porque elas têm uma folga dada pela restrição de não começar antes de 1º de dezembro. Eu posso atrasar um pouco o planejamento, um dia, talvez, sem prejuízo do projeto. A restrição, os calendários, a falta de recurso prejudicam o cálculo das ferramentas, inclusive dessa, mascarando o vermelho do caminho crítico. Assim como nós temos inícios restritivos, temos também não acabar depois de. Aqui falando do calendário, calendário 1. Calendário 1 significa o quê? Significa que em calendários nós temos o calendário 1. Pronto, 1. E como é o calendário 1? O calendário 1 depende de uma semana 1. E como é a semana 1? A semana 1 é segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo não. 8 horas ao dia, segunda, sem intervalo para almoço. Botão direito, propriedades, eu vejo que semana 1, código 1, trabalha assim. Eu poderia colocar que trabalha de 8 às 12 e de 13 às 17. Isso significa que continuamos com 8 horas por dia, não mudou a carga de trabalho, mas o intervalo mudou, e podemos fazer até uma semana diferente, semana livre, que é uma semana que não se trabalha del na segunda, nem deletar del no sábado, na sexta. 3 dias só, e eu vou usar esse período de trabalho com intervalo para almoço. Se eu tenho uma semana livre, eu posso ter um calendário e inserir semana, não calendário, semana livre, cujo código é 2.
propriedade, calendário, código, status, selecionar semana livre para o calendário semana livre. Não é o meu calendário principal. E eu terei que atribuí-lo especificamente a uma atividade. Ora, se eu tenho uma atividade, como é o planejamento, usando o calendário 1, eu vejo que, ao usar o calendário 2, pedindo para recalcular, ele muda de tamanho, embora a duração seja 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias. Aonde de trabalho mesmo é terça, quarta, quinta, terça, quarta. Para ver isso com mais facilidade, explorando agora a opção de agendamento, Detailed Information. Ok? Só aparece cheio os dias que trabalha e aparece estrangulado os dias que não trabalha. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Se a atividade iniciação tivesse um calendário trabalhando todo dia, o que significa isso? Um calendário cuja semana é todo dia. 8 e 8. Todo dia. 8 horas. E teríamos um calendário todo dia. Só que a semana dele seria semana todo dia. Semana número 3. Se eu aplicasse esse calendário número 3 aqui, ou com o botão direito aplicar o calendário todo dia a essa atividade e pedisse para calcular, os 5 dias apareceriam consecutivos, mas a atividade seguinte não poderia começar nem no domingo, nem na segunda, porque o calendário dela é restritivo e só trabalha na terça, quarta e quinta. Essas informações definem o conjunto de informações da parte 2, mais atributos para informar a ferramenta. Calendário vem do contrato. Calendário vem das regras da empresa. A duração vem das equipes de que detém o conhecimento. Iniciar não antes de, acabar não depois de, vem de regras contratuais ou limites legais ou de condições de trabalho. Todas essas informações têm que ser adquiridas para serem colocadas na ferramenta. Normalmente sem o Detail Information, todo o projeto. Bem, acreditando que já temos bastante atributos, bastante informação sobre as atividades, acredito que o nosso cronograma já está praticamente montado, então eu vou criar agora um modo novo, chamado cronograma do projeto, parte 3. Nesse caso, eu não vou precisar da duração em horas. No calendário eu vou deixar as restrições também, mas eu tenho que colocar aqui algumas colunas, tipo início, porque o cronograma é quando a atividade vai ser realizada. Então, início, término, que é o finish, início e término. Eu posso colocar também a vista, posso colocar
o volume a ser produzido e a unidade de volume e eliminar esses daqui do painel esquerdo e colocar no painel central o Start Net, o Finish Net, o Finish Not Earlier Than, vamos ver aqui, o Finish Not Earlier Than, Finish Not Later Than, o Start Not Earlier Than, não começar antes de. Posso pedir para colocar o calendário também. São informações que durante o planejamento seriam convenientes. E posso pedir para colocar, vou até pedir para colocar aqui, não vou pedir para colocar só o volume não, vou botar o volume no painel central, vou transferir o volume para o painel central e aqui eu vou colocar as folgas, que são os indicadores de o quanto a atividade pode ser reprogramada, eu não disse atrasada, é reprogramada, sem prejuízo. Float free e float total. Folga livre e folga total. As outras folgas detêm um nível de complexidade maior para nós discutirmos, não é o momento. Vamos deixar aqui folga total e folga livre. A folga livre mostra o quanto a atividade pode ser reprogramada sem atrapalhar quem vem depois. E a folga total apresenta o quanto a atividade pode ser reprogramada sem ameaçar a data de término do projeto. Eu vou colocar assim, com o pouco espaço que nós temos em função da grande quantidade de informação. E vou chamar a atenção que aqui na propriedade eu posso omitir hora e minuto. Aqui eu posso também na propriedade omitir hora e minuto. Estamos agora gravando para não perder uma configuração que me mostra o que eu tenho que fazer, quanto tempo eu devo levar, início e fim programado, o quanto de folga eu tenho, o volume a ser produzido e a unidade de produção, minhas restrições de não começar antes de ou não acabar depois de, calendário aplicado. Acredito que essa seja uma visão bem completa do cronograma e a impressão pelo Print Preview. Não é muito amigável, mas a impressão do Print Preview pode ser ajustado em título, subtítulo, título, subtítulo, esquerda, direita, embaixo, ajustar para caber em uma folha, e aí nós temos aqui os ajustes de papel, a parte gráfica ou não, o painel central ou não, o painel da esquerda ou não. Vou tirar o painel central. Posso deitar a folha. Nesse caso passou para 2 folhas. Posso tentar imprimir deitado, cabendo em uma folha só, não deixou. Posso pedir para que coloque legenda e logomarca em todas as páginas, na primeira, legenda na primeira página.
Temos então legenda somente na primeira página. Aqui aparece não editável todas as informações que representam os elementos gráficos do projeto. Essas informações também podem ser exportadas para o Excel. E a partir dele, trabalhar os campos conforme necessário. Cronograma do projeto, parte 3, preservando os campos. Filtro por valores, se for maior ou igual a 0. Novamente, filtrar. Vamos ver. Maior ou igual a 0. Greater than 0. Teríamos aqui só as atividades que possuem folga total ou atividades que não são críticas. Por outro lado, se nós repetíssemos e quiséssemos igual a 0, vamos limpar o filtro e tentar aplicar igual a 0. Aqui. Teríamos atividades críticas, que basicamente são as atividades da casa aliada ao planejamento, tendo em vista que o nosso iniciação possui uma folga e essa folga existe por conta do calendário. Existe uma folga porque ela trabalha todos os dias e a sucessora não trabalha segunda-feira. Gantt, opções, mostrar agendamento mais tarde possível. Quando nós pedimos isso, nós vemos que essa atividade poderia ser reagendada em toda a sua folga até aqui. As atividades críticas, então, não apresentarão esse fantasma de reagendamento. Mas as atividades não críticas vão ser apresentadas como possíveis de serem reprogramadas até a esse período de tempo, sem compromisso de agredir ao término do projeto. Então, esse ALAP Schedule é interessante para observar o quanto a atividade pode ser reprogramada. Nós vamos concluir a unidade 1, aula 2, falando um pouco mais sobre o calendário, por conta das exceções. O que são exceções? São datas ou períodos que não são trabalhados no tempo. Natal e Ano Novo estão aqui. Eu vou colocar aqui feriado. Feriado, botão direito,
É um feriado, está documentado. Ele acontece todo ano e ele acontece no dia 21 de janeiro e termina no dia 21 de janeiro. Na verdade, ele começa no dia 21 de janeiro e termina no dia 22 de janeiro. É de 0 hora a 0 hora. É um dia inteiro de feriado, acontece todo ano, e eu vou aplicar esse feriado no calendário padrão, no calendário da semana livre e no calendário todo dia. – 21 de janeiro. Sendo isso uma verdade, e nós trabalhando com o projeto dentro do mês de janeiro, eu vejo que aqui tem uma atividade que pode ser atrapalhada por conta desse feriado, tendo em vista que eu apliquei esse feriado a todos os calendários, pedindo para calcular com o detalhe. Devemos encontrar uma falha no dia 21 de janeiro. 21 de janeiro, que cai numa sexta-feira, e essa atividade e qualquer outra que aconteça nesse dia não vai acontecer por conta dessa exceção. Dito isso, e normalizando os elementos gráficos para o modelo comum, cabe agora preservar essa informação, preservar a EAP, preservar as durações, preservar o início e fim planejados, dentro da perspectiva ter todos os recursos humanos, materiais e financeiros. Salvando, projeto, propriedade. A linha de base é o próprio projeto na sua versão 2. Linha de base é a base de referência. Todas as informações ficam gravadas para que ele possa comparar. Comparar é comparação com a base de referência. Vamos ver a comparação com a base de referência. Ele pergunta qual campo você quer comparar. Ele já define alguns campos. Existem outros campos. Você pode pedir para que todos sejam comparados, tanto gerais como de custo, como qualquer um, inclusive aqueles que você criou. Ele vai guardar a comparação. Manda mostrar, ok. E nós vemos uma sombra embaixo de cada uma das atividades, ou dos marcos, ou das barras que representam o produto. Uma sombra. Essa sombra definida pela cor Colors Comparison cinza. Então ela é cinza. Mostra para nós que o planejamento que nós estamos vendo está em sincronia com a linha de base, tendo em vista que são os mesmos. Se nós comparássemos, não com a linha de base, mas com outro projeto, teríamos que perguntar qual é o projeto. Poderia ser esse mesmo projeto, só que na sua versão 1. Vamos comparar com a versão 1. Ok. Comparar com outro projeto. Versão 1. Ok. Vamos ver aqui.
nós não estamos vendo a comparação. Vamos ver. Com outro projeto. Esconder comparação. Mostrar comparação. Com outro projeto. Não está aparecendo aqui. Era para nós termos a base cinza aqui. Linha de base cinza. Com outro projeto, vamos ver um outro projeto completamente diferente. Ele não está apresentando aqui a comparação. Mas o princípio é esse. Fechamos a informação da aula 2, da unidade 1, e agora as suas dúvidas em caso de ser um curso regular, com apoio e assessoria. Suas dúvidas vão para o fórum, pelo sistema de ensino e apoio, para se preparar para o encontro online com o tutor. Terminamos a unidade 1, escopo e prazos iniciais do projeto.